Êxodo capítulo 12, do verso 1 em diante, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e as vegas da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a cabeça com os pés e com a sua frissura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Tome teu assento e glorifique a Deus. Queridos, muitos cristãos não sabem precisamente o significado da verdadeira Páscoa. Talvez porque esta mídia e o mercado influenciam as crianças desde cedo de uma forma muito errada. Mas escuta isso aqui, porque a Páscoa ela tem um simbolismo e um sentido muito profundo para a nossa vida. Ou alguns cristãos dizem: a Páscoa, Jesus morreu e ressuscitou e amém. Mas deixa-me te explicar, ou fazer uma breve introdução e te levar a uma compreensão do que significa Páscoa e em que isso afeta na nossa vida, no nosso estilo de vida e na nossa salvação. O povo de Israel estava perdido no Egito. O povo de Israel estava escravizado no Egito. O povo de Israel estava vivendo uma vida de escravidão, de sofrimento, sem esperança, sem perspectiva. Nada iria mudar na vida deles. Eles estavam vivendo uma vida totalmente distante de Deus, totalmente sem perspectiva e sem esperança. E aqui que entra Deus na história, porque Deus levanta Moisés e diz: olha, Moisés, diga ao povo de Israel que prepare um cordeiro. Deus estava aqui marcando um novo tempo na vida daquele povo. Escuta, aquele povo que estava sem perspectiva, aquele povo que estava sem esperança, aquele povo que estava precisando de alguém para salvá-los.
E isso traz um certo sentido para a nossa vida. Porque como aquele povo estava, esta geração também está sem esperança. Tira um pouco do eco para mim, por favor. Sem esperança, sem perspectiva nenhuma. E o que vai acontecer aqui, esta primeira Páscoa, é sombra do que vai acontecer para nós. Porque esta Páscoa aqui está apontando para Jesus. E nós vamos compreender isso. A primeira coisa que me chama a atenção é que esta Páscoa marca o início de uma nova vida através da morte de um cordeiro. O início de uma nova vida através da morte de um cordeiro. Porque naquela Páscoa iria agora este povo ser livre do jugo do Egito. Eles iriam ser libertos, serem livres. E agora, qual é a ordenança de Deus? Cada um pegue uma ovelha, um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem imperfeição. Pegue um cordeiro perfeito e leve para a sua casa. Mate esse cordeiro, sacrifique esse cordeiro. E quando vocês sacrificarem um cordeiro, vocês vão passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, nas vergas das portas. E na hora que vocês passarem, logo depois vai passar um anjo que vai matar todos os primogênitos do Egito. Escute isso aqui: todos aqueles que forem primogênitos no Egito vão morrer. Será a última praga que antecede a libertação de vocês. Esta ceia vai livrar vocês. Esta Páscoa vai marcar um novo rumo na vida de vocês. Então, quando o anjo da morte passar e ver o sangue na porta, a marca do sangue, ele vai passar por cima e nenhum mal acontecerá com vocês. Vocês serão livres por causa do sangue. Vocês serão marcados por causa do sangue. Vocês terão vidas por causa do sangue. A morte não chegará na casa de vocês por causa do sangue. Quando o mal chegar ali e ver o sangue na porta, ele passa por cima. Eis a razão da palavra Páscoa significar passar por cima. Quando a morte chegava nas casas, quando o anjo passava ali e não tinha o sangue na casa, ele matava o primogênito. Mas ao chegar na casa e ver a marca do sangue, ele passava adiante, ele passava por cima, e naquela casa não havia morte, naquela casa não havia sofrimento, naquela casa havia ali apenas a segurança e a salvação. Sangue te lembra alguma coisa? Sangue de cordeiro te lembra alguma coisa? É claro que sim. Porque pelo sangue de Jesus, nós também somos marcados. Pelo sangue de Jesus, nós também somos livres. Pelo sangue de Jesus, nós também somos justificados e libertos. Então isso diz muito a nosso respeito. Escuta. Porque agora, quando este povo celebra a Páscoa, eles estão, na verdade, celebrando a liberdade deles. Eles estão, na verdade, celebrando uma nova vida. Eles estão celebrando o favor de Deus para com eles. Eles estão celebrando a virtude de Deus para a vida deles. Escuta isso aqui, meu amado. Porque a Páscoa marca o fim de uma velha vida e o início de uma nova vida. Para aquele povo que estava vivendo uma vida de escravidão, para aquele povo que estava vivendo uma vida sem esperança, para aquele povo que estava vivendo uma vida de opressão, para aquele povo que estava vivendo uma vida de escravo, aquela Páscoa estava marcando o fim daquele sofrimento, estava marcando o fim daquela escravidão, estava marcando o fim daquela velha vida e estava também marcando o início de uma nova vida. Porque nós precisamos entender
entender que precisamos ser alguém antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo marca o fim de uma vida velha e marca também o início de uma nova vida, uma vida com esperança. Aleluia! Segundo, a Páscoa marca o fim de uma escravidão e o início de uma liberdade em Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles eram escravos, eles não tinham escolha, eles não tinham livre-arbítrio, eles eram oprimidos em trabalho escravo. Mas aquela Páscoa, quando Deus ordena ali, está marcando o fim daquela escravidão, está marcando também o início da liberdade em Deus. Isso está dizendo algo para você, isso está fazendo sentido para a tua vida. Terceiro, a Páscoa marca o fim de uma vida sem esperança e também marca o início de uma vida com esperança. Eles não tinham esperança no Egito. E eu te pergunto, quem tem esperança no mundo? Alguém pode ter esperança nesse mundo de depravação? Alguém pode ter esperança neste mundo que caminha de mal a pior? Assim era este povo que também não tinha esperança na terra do Egito. Mas a Páscoa que eles estão celebrando aqui está marcando o fim de uma vida sem esperança, mas também está marcando o início de uma vida com esperança. A quarta coisa que eu aprendo é que a Páscoa é o derramamento do sangue precioso de Cristo para nos purificar de todo o pecado. Aquela Páscoa era o derramamento de um cordeiro animal para livrar aquele povo da morte. E aquela Páscoa estava apontando para outra Páscoa, a que Jesus derramaria o seu sangue por nós, para nos livrar e para nos purificar. Aquele cordeiro era sombra do Cordeiro de Deus. Aquela Páscoa era sombra da nova Páscoa, era sombra do que havia de vir. Foi por esta razão que quando João encontra Jesus, que vem adiante dele, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Cordeiro. Hoje nós não precisamos, assim como o povo de Israel, matar um cordeiro animal, porque o Cordeiro já foi morto por mim e você. Um Cordeiro sem mancha, um Cordeiro sem mácula, que me purifica, que me torna justo, que me dá livre arbítrio, que me dá liberdade, que me garante a salvação e a justificação. Escuta. Quinto, a Páscoa é a morte do Cordeiro de Deus para trazer vida. É a morte que traz vida. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Jesus, ele morre para que eu e você pudéssemos viver. Ele morreu para que você pudesse viver. O cordeiro animal estava morrendo, sendo sacrificado para que o povo de Israel não morresse, para que o povo de Israel sobrevivesse, pudesse viver. Jesus também é o cordeiro que morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Antes da Páscoa o povo de Israel estava perdido. Depois da Páscoa o povo de Israel encontra o caminho da libertação. Antes de Jesus nós estávamos perdidos. Depois de Jesus nós temos paz, alegria, contentamento, graça, salvação, justificação. Ele é o cordeiro suficiente para a minha vida. Ele é a Páscoa que eu preciso. Escuta. A Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo para nos trazer salvação. A Páscoa para o povo de Israel ali era a morte de um cordeiro para trazer salvação àquele povo. A Páscoa para nós também é derramamento do sangue de Jesus, é a morte e a ressurreição de Cristo para que nós possamos ter a salvação. Nós não somos salvos
pelas nossas obras. Nós não somos salvos porque somos perfeitos. Nós não somos salvos porque somos bonitos. Nós somos salvos porque Ele nos justificou, porque Ele, Cordeiro de Deus, se abriu sobre uma cruz e disse: Tetelestai, está consumado, porque Ele é o meu Cordeiro e o sangue dele me purifica de todo pecado. O sangue dele me torna justo, mesmo que eu era injusto. Eu merecia, ou melhor, nós merecíamos a morte. Todos vocês que estão sentados aqui, inclusive eu, todos nós estávamos condenados à perdição, porque lá no livro de Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por Cristo Jesus. Então esse Cordeiro, e nós vamos ver esta Páscoa apontando agora para Jesus. Escuta, a Páscoa é a morte de um justo e perfeito para nos justificar. A Páscoa é a morte de um justo, de um perfeito para nos justificar. Perceba que a Páscoa agora mencionada para o povo de Israel deveria ser um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, e derramaria o sangue dele para justificar aquele povo, para trazer vida àquele povo. Mas olha que interessante, porque a Bíblia diz, queridos, que aquele povo, depois de ser livre daquele exílio, depois de ser livre daquela escravidão, eles deveriam celebrar esta mesma Páscoa em memória da libertação de Deus para a vida deles. Mas anos depois, muitos anos depois, o verdadeiro Cordeiro, ou o Cordeiro suficiente, chamado Jesus, agora lá no livro de Mateus capítulo 26, verso 17 ao 20, diz assim, preste atenção: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, escuta, chegaram os discípulos de Jesus junto a ele, dizendo: onde queres que façamos o preparativo para comermos a Páscoa? Ou seja, Jesus estava ali, e os discípulos agora percebem que chega a época da Páscoa. E esses discípulos agora diz para Jesus: onde é que nós vamos celebrar a Páscoa? Porque eles estavam fazendo a Páscoa sempre em memória de que Deus havia libertado e salvado eles. Aí o que Jesus disse? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aí Jesus agora está dentro de casa com a Páscoa. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Presta atenção, Jesus está sentado na mesa com os 12 discípulos. E para que Jesus está ali, sentado com esses 12 discípulos? Para celebrar a Páscoa. Mas o novo sentido agora é dado a esta Páscoa. Um desdobramento nasce ali daquela nova Páscoa, naquela Páscoa. Em capítulo 26, no verso 26 e 28 de Mateus, diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão. Agora olha a Páscoa. Enquanto lá no Egito foi um cordeiro animal, agora Jesus está à mesa com os discípulos, dizendo: tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Jesus agora está apontando para o seu sacrifício. Jesus agora está trazendo um entendimento novo para aquela Páscoa. Ele diz: tomai este pão e comei.
este é meu corpo, que é partido por vós. Não que aquele pão de fato ou literalmente fosse o corpo de Cristo, mas Jesus estava levando aquele povo a compreender que um novo sacrifício aconteceria e ele daria a sua vida por nós. Um sacrifício de uma vez por todas. Então ele pega o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei. Versículo 27, ele pega o cálice, e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue de uma nova aliança, o sangue de um novo tempo, o sangue que te purifica de toda condenação, o sangue que te torna justo, o sangue que te dá liberdade, o sangue que te livra da morte, o sangue que te livra da condenação, o sangue que te dá o direito de ser salvo. É o meu sangue que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Ei, nós estávamos todos sujos, nós estávamos só o lixo, nós estávamos só o bagaço, nós não valíamos absolutamente nada, mas Deus veio nos resgatar. Ele é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro agora que nós celebramos. E interessante que esse Jesus, agora celebrando na mesa, e hoje é noite de ceia, ele vai dizer agora, assim como o povo de Israel, preste atenção, o povo de Israel fazia aquilo, a morte de um cordeiro animal, continuamente. Jesus agora dá um novo mandamento, porque nós estamos vivendo uma nova aliança, e Jesus vai dizer: fazei agora isto em memória de mim. O povo de Israel fazia em memória da libertação dele do Egito, mas nós agora fazemos em memória do sacrifício de Cristo. Nós fazemos esta ceia, que assim como Jesus estava com um pão ali físico, nós também estamos com pão físico, e assim como Jesus levantou ao céu, nós também levantamos, e assim como Jesus fez esses discípulos se lembrarem deste sacrifício, sempre nós estamos todos os meses fazendo isso, lembrando do sacrifício de Cristo, até que Ele venha, até que Ele chegue, até que Ele retorne, para buscar aqueles que pegaram o sangue dEle e passaram em sua casa, em sua família, em sua vida. Não um sangue literal, mas o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em 1 João capítulo 1 verso 7 diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então aquele sangue do Cordeiro lá para o povo de Israel no Egito estava marcando um novo tempo na vida deles, estava marcando a libertação deles. O sangue de Jesus agora para nós está também marcando um novo tempo na nossa vida, uma nova história para nós. Antes desse sangue de Cristo, antes desse Cordeiro Pascual, nós não valíamos nada. Mas depois desse sangue, deste Cordeiro, deste sacrifício, nós somos povo eleito de Deus. Nós somos povo eleito de Deus. Nós fomos comprados por um alto preço. Foi pago um alto preço lá na cruz, com o sangue precioso de Jesus. Este é o real sentido da Páscoa. Agora escuta, porque nós não podemos fazer pouco caso do sacrifício de Cristo por nós. Não podemos viver dissolutamente
Porque nós fomos livres, mas não fomos livres para a libertinagem. Fomos livres em Cristo Jesus. Fomos livres pelo Cordeiro. Há um sacrifício pela tua vida. É por isso que nós fomos e somos justificados. Nós não podemos nos justificar, mas Ele nos justifica e nos purifica de todo o pecado. Ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos torna aptos para a salvação. Ele nos limpa. É por isso que lá em Apocalipse vai dizer que bem-aventurado aqueles que limparam as suas vestes. E vestes aqui fala de vida. Aqueles que limparam, que embranqueceram, que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É este sangue derramado na cruz do Calvário que te torna justo, que te torna limpo, que te torna puro. É este sangue, é este Cordeiro, é esta Páscoa, marca um novo tempo na nossa vida. Nós não podemos viver uma velha vida. Assim como o povo de Israel, mesmo tendo saído do Egito, eram tentados a voltar para o Egito. Eram tentados, escuta isso aqui que é muito importante para compreendermos esta mensagem, para não fazermos do sacrifício do Cordeiro pouco caso. O povo de Israel, mesmo sendo livres, eles tinham um coração de escravo. Mesmo estando sendo salvos, eles tinham um coração de perdido. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. É como a mulher de Ló. Escuta, mesmo sendo tirado ali da terra de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás. E quantas vezes eu e você queremos olhar para trás, somos tentados a voltar à velha vida, somos tentados a voltar às velhas práticas, queremos desistir, queremos voltar atrás, queremos voltar para o lugar de onde Deus já nos tirou, de onde o sacrifício de Cristo nos tirou. Não olhe para trás. Você foi comprado por um alto preço. Não queira voltar para o cativeiro, não queira voltar para o lugar de sofrimento, não queira voltar para o lugar de onde Deus te tirou, porque o que existe para nós é garantia de vida eterna, porque através do sangue temos vida eterna e vida em abundância. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Por causa dele temos vida. Por causa dele, ele marca um novo tempo para você. É ele que marca uma nova vida. Antes de Jesus e depois de Jesus. Antes do sacrifício de Cristo e depois do sacrifício de Cristo. Por isso, nós precisamos entender que ele nos resgatou. Ele é o nosso justificador. Jesus, Cordeiro Pascual, Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado e o teu pecado. Pense nisso e que Deus te abençoe.